a todos, que Deus abençoe sua vida. Eu quero trazer nessa plataforma do canal do YouTube, do Facebook, um estudo sobre a grande tribulação, a escatologia, a doutrina da última era, sim, a doutrina da profecia bíblica, da volta do Filho do Homem e do cumprimento escatológico. Daniel, vamos pegar a Bíblia e vamos abrir agora no livro do profeta Daniel. Olha o que diz Daniel, capítulo 9, versos 27. Ele fará firme aliança com muitos. Sim, o anticristo fará aliança com muitas nações, muitos reinados. Por isso que fala, ele fará firme aliança com muitos. Mas por uma semana, lembre-se que uma semana são 7 dias. Então isso nos faz lembrar e levar a 7 anos. Na metade da semana, na metade ali, ó. Então 3 anos e meio, olha só. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Até que a destruição que está determinada, sim, a grande tribulação, o filho da perdição está determinado, vai acontecer. É uma profecia bíblica e está para se cumprir. O homem, querendo ou não, está determinado. É uma profecia a qual o próprio Deus, ele falou, ele decretou e vai acontecer. Que se derrame sobre ele, sobre o filho da perdição. Então agora aqui a palavra de Deus em Daniel capítulo 9, 27, diz que ele fará um acordo com muitas pessoas, muitas nações, povos, línguas, tribos, raças, pequenos, grandes. Ele fará uma aliança. Só que na metade dessa semana, 3 anos e meio, porque uma semana são 7 dias, ele divide ali 3 anos e meio. É por isso que Jesus falou que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Se fosse 7 anos de grande tribulação, nenhum ser na terra iria subsistir. É por isso que é dividido para 3 anos e meio. E nós podemos ver isso, olha só. O discurso de tempo entre esse evento e o fim dos tempos é mencionado 4 vezes nas Escrituras, como sendo 3 anos e meio, que é 1260 dias. Nós podemos ver lá em Daniel, pegue a sua Bíblia, nós estamos fazendo um estudo. Daniel capítulo 9, versos 25 ao 27. Olha só, vai falar: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 7, olha só, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Nós podemos ver isso então em Daniel, capítulo 9, do versos 25 ao 27, Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 11. Olha para você ver que são 7 anos dividido em 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, vamos abrir aqui, livro das revelações, o livro do descortinar. Apocalipse capítulo 11, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Apocalipse capítulo 11, versos 1 e 2. Olha só, Apocalipse capítulo 11, versos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram,
mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses, olha isso, 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Tá vendo? Agora, Apocalipse capítulo 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1270 dias. A mulher aqui de Apocalipse 12 é Jerusalém, é o povo de Israel, porque as 12 estrelas sobre a sua cabeça são as 12 tribos. Então a mulher, que é Jerusalém, o povo de Israel, será guardado por Deus por, olha só, durante 1270 dias. Faça a conta, você saberá. 3 anos e meio. Vamos lá agora, Apocalipse capítulo 13, versos 5 ao 7. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Você faz a conta, 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então o anticristo, ele vai o que? Profanar. O anticristo, ele vai o que? Blasfemar. Ele vai insultar o Deus dos céus e os que habitam nos céus, que é a noiva, a igreja arrebatada 7 anos atrás, e os anjos, aqueles que estão nos céus. Glória a Deus por isto. Então vamos dar sequência. A grande tribulação é um período que Deus vai tratar com os judeus. Guarde isso. A grande tribulação não é para a igreja. A igreja não rejeitou o Messias, Cristo. Pelo contrário, nós fomos enxertados. Nós aceitamos, nós sabemos, nós reconhecemos o senhorio de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu sumo pastor, é o bispo de minha alma. Então eu não rejeito o Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é divino, Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é poderoso. Então a noiva do arrebatamento, ela tem o Senhor como que? A primícia. A primícia é esta a qual Deus vai requerer. Então é interessante que a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para quem? É para os judeus e para os gentios ímpios que ficarem na grande tribulação. Olha só o que diz Jeremias capítulo 30. Livro de Jeremias capítulo 30. Livro do profeta Jeremias capítulo 30, versos 5 e 7. Olha só. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz, porque não vai ter paz. Dentro da grande tribulação, no 3 anos e meio de grande tribulação, não haverá paz. O nome já diz grande atribulação, grande tormento, grande aflição. Olha só. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Olha isso. Se o homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Olha isso. Olha porque é para judeus, ó. Ah, que grande e aquele dia, e não há outro semelhante. O próprio Jesus falou que não haverá grande aflição como houve desde que o mundo existe. Olha, você vê como que a Bíblia, ela se auto-interpreta. Eu não preciso explicar a Bíblia auto se explica. Olha isso. É tempo de angústia para Jacó. Não é para gentio, não é para igreja. Igreja é gentia. Igreja é um povo que foi introduzido.
Eu não sou judeu, eu não tenho judaísmo em mim, eu sou um povo gentio, salvo pela graça. Né? Efésios 2:8, olha só, é angústia de Jacó, é angústia do povo de Israel. Ele, porém, será livre dela. Deus vai guardar o povo de Israel, porque existe um remanescente, existe ainda povos, existe ainda a semente abrâmica. Deus não vai exterminar a semente abrâmica, Deus vai conservar, porque é uma promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e a Jacó. Então é uma promessa abrâmica. Então escute isso, é tempo de angústia para Jacó, não é para a igreja. É interessante que Daniel, olha o que Daniel vai falar em Daniel capítulo 12, para você ver que o povo de Daniel não é um povo gentio. Daniel é judeu, Daniel não é gentio. E olha o que Daniel, o profeta ali, olha a profecia que está sobre a santa cidade e sobre Daniel. Você vê que não tem nada a ver. A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para os judeus e para os não arrebatados, para os que ficar na terra no período da grande tribulação. Olha o que diz Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Vamos ver, ó. Tá colando a folha aqui, peraí. Ó. Daniel, capítulo 12, versos 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Deus está falando com Daniel. Daniel é o teu povo. Irmãos, a igreja foi só surgir em Atos capítulo 2, no Novo Testamento. A igreja não aparece no Velho Testamento. A igreja não está no Velho Testamentário. A igreja só vai surgir em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no dia de Pentecoste. Então olha só, olha isso. Sobre o teu povo haverá tempo de angústia. Olha a angústia de Jacó, olha a grande tribulação, qual nunca houve. Jesus falou, qual nunca houve, está lá em Mateus 24. Desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, Daniel. É o teu povo, é o judeu, Daniel, não é a igreja já está no céu arrebatada 7 anos antes. Apocalipse capítulo 3, versos 10. Enoque, Gênesis capítulo 5, versos 24. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. O dilúvio representa o que? A grande tribulação. Por isso que eu li lá em Daniel capítulo 9, virá como um dilúvio. Não está escrito lá? Virá como um dilúvio. É o dilúvio, o que? Não é um dilúvio de água, não, é um dilúvio de tribulação. Olha só, desde que houve nação, para o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, que é o livro da vida. Então entenda isso, a grande tribulação é para os judeus que vão ser tratados, purificados no fogo, serão o que? Peneirados, para poder reconhecer que só o Senhor Jesus é o Messias. Isso está em Zacarias. Eles vão chorar como criança, vão prantear, e o próprio Senhor vai falar: vejam as minhas mãos que foram feridas na casa de meus amigos. Eles vão perguntar: quem é esse? Aí Jesus responde: fui ferido, fui transpassado por vocês. E eles vão reconhecer Jesus Cristo, vão se lamentar. Aí está o avivamento. Irmãos, eu não creio em avivamento antes do arrebatamento. Não tem avivamento para agora. O tempo agora é apostasia. O tempo agora é Laodiceia. O avivamento só se dá no finalzinho da grande tribulação, depois do Amargedon, vindo para implantar o milênio, que é a igreja na terra. Aí os judeus vão chorar, vão se lamentar, o Espírito Alamandastébia vai descer e vai vir sobre o povo de Israel, e eles vão se lamentar, vão chorar, vão reconhecer o Messias verdadeiro, e aleluia, glória a Deus, e sim estará o milênio, a teocracia na terra. Glória a Deus por isso. Dá glória a Deus, crente, porque se você for fiel, você vai ser transladado, você não vai ver essas coisas, você não vai estar aqui, porque a Bíblia diz, em nenhum momento a Bíblia fala assim, ó, preparai-vos, vigiai para o anticristo, santificai, preparai para estar na grande tribulação. Em nenhum momento a Bíblia me dá base para isso. Ela fala assim, ó, vigiai, porque eu virei como um ladrão. Jesus, que não falte o azeite, estais atentos, vigilantes, sóbrios, não embriagueis, não sobrecarregue o vosso coração, para que venha ser pego como um laço sobre os habitantes da terra.
A Bíblia sempre manda, fique de pé para que esteja de pé diante do Filho do Homem, está em Tessalonicenses. Então nós podemos ver que a Bíblia nos dá propósito, direção para estar pronto para o arrebatamento, não para a grande tribulação e nem para ver a cara do diabo, do anticristo. Eu não quero ver o anticristo, eu quero ver o meu Messias, como diz em Filipenses, como diz em Tessalonicenses, Colossenses. Estais prontos, aleluia, para a vinda do nosso Senhor, para a iminência. Ele virá como um ladrão. Então a igreja está preparando, o Espírito de Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. A igreja não está sendo preparada para a grande tribulação. Não existe isso, isso não tem base bíblica. A igreja está sendo santificada para entrar na Nova Jerusalém, para morar com Cristo. Amém? Vamos continuar o estudo. Olha isso. Jesus admoesta a todos os crentes a estar alerta para a sua volta. Nós podemos ver isso em Tessalonicenses. Nós podemos ver isso em Apocalipse capítulo 3, versos 10. É guardar a palavra, é andar em santidade para ser livrado da hora, da tentação, da provação que há de vir sobre todos os habitantes da terra para testar, para provar. A grande tribulação é a peneira de Jeová na terra. Amém? Então olha isso, irmãos. A igreja será guardada deste período, porque será um período de aflição e de angústia. Olha isso. Nós podemos ver em Mateus capítulo 24. Vamos abrir Mateus capítulo 24. Olha só o que diz em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versos 21. Nos diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Hoje nós estamos passando a grande tribulação. Hoje é só tribulação. Qual tribulação? A tentação da carne. A tribulação para não desviar, para não largar a coroa. Hoje a tribulação do crente é não largar Jesus. Hoje a tribulação do crente é não fazer aliança com o mundo. Hoje a tribulação do crente é não andar conforme o costume do mundo, como Paulo fala em Romanos, não vos conformeis com este mundo. O crente hoje passa tribulação, mas a grande tribulação é um negócio terrível. Em Joel diz que aquele dia será terrível. Olha o que diz Joel, olha o que diz os profetas. Ai daquele que deseja esse dia. Você acha que eu quero desejar a grande tribulação como fazem os nossos irmãos pós-tribulacionistas? A Bíblia deixa bem claro, ai daquele que deseja o grande dia do Senhor, o dia da ira, o dia que Deus vai derramar a ira na terra. Apocalipse capítulo 6, você pode ver. Eu vou dar só um mistério para você que está assistindo esse vídeo. Em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3 e Apocalipse capítulo 4, a igreja ainda está ali. Já percebeu? Você pode ler ali, a igreja ainda está até em Apocalipse capítulo 4. Só que no Apocalipse capítulo 4, João é levado ao céu em espírito, ele vê uma janela aberta. Agora eu desafio você a achar aí, de Apocalipse capítulo 5 até Apocalipse capítulo 18, a menção da igreja. Tenta procurar a igreja aí, do Apocalipse 5 até o Apocalipse 18. Você não acha. Ah, mas e aqueles santos que aparecem lá na grande tribulação? É judeus. São povos que são judeus. São pessoas santas a Deus que vão negar o anticristo, a marca da besta, vão negar a plataforma, o sistema do anticristo e serão degolados por amor a Cristo e entrarão debaixo do trono de Deus. E Deus, olha que eles vão falar: Senhor, derramai, atentai a tua justiça para aqueles que estão na terra. E Deus fala: descansai um pouco, descanse, porque a justiça de Deus é perfeita. Eles vão descansar, eles foram degolados. Só que a igreja só aparece em Apocalipse 19. E outra coisa, a igreja em Apocalipse 19, ela já está pronta, preparada, adornada, descendo com ele para o milênio, para batalhar no Armagedon e implantar a teocracia, o milênio, 1000 anos, para depois haver ainda ali uma rebelião de algumas nações por Gog e Magog, descer fogo de Deus, vir o trono branco para aqueles que vão ressuscitar
né, os ímpios ali dentro da grande tribulação ressuscitarão para julgamento, para ser lançado no lago de fogo, e a igreja entrará na eternidade com o nosso Deus. Então entenda isso, irmãos. A igreja só aparece em Apocalipse 19. A igreja não está na terra, ela sobe 7 anos antes. Então queira tu subir, prepare a tua vida, porque Jesus está voltando. Olha isso. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É um negócio terrível. Ai daqueles que ficar aqui. Vamos dar sequência. O interessante é que o número do anticristo é 666. Número 6 é o número do homem. Deus fez o homem no 6º dia e no 7º descansou. Porque Deus está na frente da criação. Deus é o número 7. O homem é o número 6. É por isso que o anticristo é o número 6. E Deus é o número 7. E o milênio é 1000 anos. Quando a terra dá 6.000 anos, Jesus desce no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Ele implanta 1000 anos. 6 mais 1, 7. Ele vai colocar sua totalidade na terra. O reinado do homem acaba, porque o último pé da imagem de Nabucodonosor que teve a visão é o que? Barro e ferro. Barro é homem, o homem veio do pó, o homem veio do barro, o homem veio da argila. E ferro significa tecnologia, o avanço das máquinas, da ciência, dos robôs, né, da tecnologia, do avanço das máquinas, da tecnologia do ferro, né, da tecnologia. Então vai acabar o reinado do homem e da tecnologia, e vem o reinado de Deus, que é o número 7. Deus está na frente de tudo e de todos. Glória a Deus. Aleluia. A palavra anticristo, a palavra anti, vem de contra. Contra quem? Contra Cristo. Contra o cristianismo. Então o anticristo ele vai se levantar contra tudo que fala de Deus. Vamos lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, vamos abrir aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 4. Ó, eu estou abrindo aqui na Bíblia, a primeira, a primeira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 4. Vamos ver, ó. As folhas estão colando, vamos lá. Olha só. Olha o anticristo, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai levantar contra tudo que se chama Deus, tudo que é de Deus, tudo que é do cristianismo, tudo que é a palavra de Deus. Ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, no terceiro templo, lá em Jerusalém. Ele vai se assentar no santuário de Deus. Olha essa tradução. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha o que ele vai fazer. Olha isso. Ele vai se assentar e vai falar que é Deus. Ele vai receber culto para si. Ele vai levantar uma imagem para si. E os povos vão ter que adorar o anticristo. Ele vai pôr o quê? Uma obrigação das nações de adorar ele. E todos os povos, pessoas que não adorar, que não receber a marca da besta, que não se prostrar à sua imagem, a Bíblia diz, serão mortos por não aceitarem o reinado do anticristo. Então ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, Yahvé, o Eterno, Elohim, o Hashem. Ele vai se levantar contra o Deus de Israel e vai falar que só ele é Deus, que só ele é Deus, que só ele reina. Mas olha o que vai acontecer. E agora sabeis o que o detém. O anticristo está detendo ele. A igreja, o Espírito de Deus, aleluia, a luz, aleluia, oh glória. Está detendo o anticristo. É por isso que hoje nós estamos vendo a plataforma. Hoje nós estamos vendo o sistema do anticristo na terra. Nós estamos acompanhando os sinais do anticristo. Como diz João, eis que o espírito do anticristo já estava lá na época de João. Hoje ele está operando, ele não está reinando, ele está operando.
Só que há um que detém, ó stop, ó a igreja. Até que do meio seja tirado, a igreja tem que subir. Olha só uma base bíblica. É por isso que eu sou pré-tribulacionista convicto. Até que do meio seja tirado. Olha só, para que ele quem o anticristo, seja revelado somente em ocasião própria. Vamos dar sequência, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O anticristo já opera através da mídia. O anticristo já opera através dos outdoor, através da religião. O anticristo já opera hoje através das nações, o espírito dele. E aguarda o anticristo, o diabo, Satanás está aguardando somente que seja afastado, o arrebatamento, ó, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Apocalipse capítulo 19. Quando terminar o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, que é 7 anos. Um casamento como foi de Sansão foi 7 dias, mas ali levando para a espiritualidade de Deus, significa 7 anos. Um casamento judaico são 7 anos, 7 dias, semanas, vão virar 7 anos. Irmãos, o vídeo ele dá uma parada, deixa eu continuar falando. Então em Apocalipse capítulo 19, Jesus ele desce com a igreja e pelo assopro da boca do Senhor Jesus, ele vai destruir, ele vai lançar longe o filho da perdição dentro do lago de fogo, aonde já está o falso profeta e a besta. Então nós podemos ver que a Bíblia ela é tremenda, ela é profunda, ela é linda e ela é maravilhosa. Então, esse acontecimento se dará pela a vinda do Senhor Jesus. O anticristo ele vai reinar 3 anos e meio. Ele tem um período determinado na terra. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, o diabo desceu do céu com grande ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Que pouco tempo é esse? 3 anos e meio. O diabo vai ter 3 anos e meio para poder enganar as nações. E lá em Tessalonicenses diz que haverá um espírito da operação do erro. Eu creio, não posso dar uma base concreta, mas eu creio que seja como nós vemos hoje, discos voadores que eles põem hoje na mídia, OVNIs, disco voador, né? Os filmes de Hollywood mostram aí toda a enganação, né? De abdução, né? Hologramas no céu, hoje a tecnologia, hoje os satélites, eu creio que eles vão lançar hologramas no céu. Haverá uma operação do erro, isso a Bíblia nos dá base. Por isso que quem ficar aqui depois do arrebatamento, vai ser muito difícil ser salvo. Vai ter salvos dentro da grande tribulação? Vai sim. Porque o ancião fala para João e ele pergunta de onde vêm essas pessoas. Vieram de grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes, né, foram degolados. Eles não aceitaram o anticristo, não adoraram o anticristo. Porque, irmãos, bem certo é que vai entrar pessoas dentro do milênio, no corpo igual a gente assim ainda. Então isso é muito sério. Então a Bíblia nos dá base. Mas não queira tu ficar. Prepare para o arrebatamento. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, no arrebatamento, para que a morte, o segundo dano da segunda morte não esteja sobre ele. Amém? Glória a Deus. Estamos quase finalizando, estamos quase terminando e Deus é fiel. Glória a Deus por isso. Então a grande tribulação é um período de provação sobre todos aqueles que estarão na terra.